Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa STP Real. Na emissão de hoje vamos falar sobre as obras públicas, recursos naturais e meio ambiente. Como convidado temos o ministro Carlos Villanova, ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente. Senhor ministro, seja bem-vindo ao STP Real. Muito obrigado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer. Diga-nos qual é a situação da obra de captação da água do Rio Douro. Bom, a obra de captação do Rio Douro insere-se no quadro dos objetivos que o Governo tem de melhorar o abastecimento de água às populações, água potável, água de qualidade. Bom, muitos de nós não sabemos, mas a maioria das nossas captações são captações de nascentes. Isso quer dizer que nós retiramos de níveis freáticos, portanto, água de qualidade própria para o consumo. As alterações climáticas têm complicado um bocado este fenómeno e todos os países do mundo têm que se adaptar um bocado a este fenómeno. Nós não fugimos às regras, nós sabemos que há períodos de estação seca que são mais longos do que o normal, há anos em que há menos chuva e tudo isso condiciona a quantidade de água disponível para o fornecimento às populações. Além do facto que temos de registrar o crescimento normal e natural das populações. Bom, e então este projeto surgiu como uma espécie de um projeto para equilibrar e para repor, sobretudo, o abastecimento normal às populações que muitas delas não têm tido um abastecimento de água longe do normal, eu gostava de dizer normal, há muito tempo, há muitos anos. Eu refiro-me às populações das praias, do Xinga, Gamboa, Francesa, Cruz, mesmo essa zona aí do aeroporto, Praia Lagarto. Nós subimos mais a norte, chegamos a Nicoló, Praia Morro Peixe e a cidade de Guadalupe, que é um grande problema. E então, o lançamento desta obra em Rio Douro é aquilo que se chama um fornecimento, um sistema de abastecimento de superfície, que é a água do rio. Portanto, estudos feitos, retirados do plano diretor da água, que é um plano que foi financiado pela União Europeia, e foi o projeto escolhido para resolver, não é minimizar, resolver esses problemas. É um grande projeto. Do meu ponto de vista, é provavelmente o maior de todos os projetos dos sistemas de abastecimento de água. Está concluído em quanto tempo? Já devia estar concluído. Já devia estar concluído desde junho. Mas não concluiu por quê? Muitos problemas. Uns deles, atrasos no pagamento, fontes de financiamento que depois não se confirmaram, aqueles problemas que se tornam quase que um bocado usuais e correntes no nosso país. Mas agora, neste momento, posso garantir aos santomenses e ao país que está desbloqueado o problema. Nós já fizemos agora, neste governo, um pagamento de uma tranche, o que vai permitir retomar. Aliás, eu teria preferido, eu teria imenso prazer também em ter visitado primeiro as obras antes deste programa, mas a nossa agenda está um bocado carregada, o que não foi possível e fazer Como esta visita. no fundo, distribuir este líquido tão precioso? Está previsto no projeto, vai ser uma distribuição equilibrada, equipamentos novos, condutas novas. Só dizer-lhe que esse projeto terá, no mínimo, 4 depósitos de abastecimento, uma estação de tratamento de água. Ela irá servir fundamentalmente às populações de Santo Amaro para cima, todas essas populações, portanto, passando pelo Ilhéu, chegando a Guadalupe, como eu lhe disse. Guadalupe, que é um grande problema que temos neste momento, e com a nossa intervenção conseguimos encontrar um meio termo para equilibrar entre Conde e Guadalupe. Conde tinha água a mais e Guadalupe não tinha nenhuma. Então tivemos que arranjar uma maneira de gestão para que Conde possa ter um bocadinho menos e Guadalupe passar a ter, o que parece que nós estamos a conseguir, satisfação das pessoas para isso. E retomadas as obras, a previsão de conclusão para quando? A previsão no projeto é para março, mas eu creio que ela deverá... Sim, março deste ano. Acredito que ela poderá estender-se um bocadinho mais, até porque o tempo de paragem ultrapassou o período previsto, que de alguma maneira irá complicar. Mas vamos dizer que em março, em princípio, as obras estarão em fase de conclusão e no primeiro semestre desse ano nós já teremos resolvido esse problema de abastecimento
a essas zonas, sobretudo do país. Este é um problema a resolver numas zonas e as outras zonas que também padecem do mesmo problema. Pois, mas a verdade é esta, dentro das prioridades, há prioridades, não é? Esta foi eleita uma prioridade na altura, sabe que este projeto começou em 2011, se não me engano, ou 2012, pode haver aí um pequeno acerto de datas, e nós também na altura já tínhamos referenciado o projeto Obulungo, que nós chamamos Obulungo 2, hoje uma questão de denominação chama-se Cangá, é a mesma zona, que também é um sistema de abastecimento de superfície a partir do rio Manuel Jorge, na zona de Milagrosa, para abastecer a parte sul da cidade, digamos, chega até Almas. Quer dizer que se nós, com o sistema Riror, fazemos a parte norte de Água Grande e entramos no distrito de Lobata, com este vamos fazer a parte sul da cidade de São Tomé, portanto, Bairro Verde, Vila Maria, Pantufo, para Milão, até Almas, quer dizer, entramos em Cantagalo. E assim nós teríamos a cidade quase toda ela servida. Restaria ainda resolver o problema do centro da cidade. As águas moreiras têm capacidade suficiente para abastecer toda a cidade capital. O que se põe é a questão de rede, a malha dentro da cidade, além de ser obsoleta, é velha e tem fugas que não são fugas de superfície. Pela condição geológica do terreno, há muitas fugas que são subterrâneas e não se dá conta. Porque se nós recuarmos um bocado no tempo e lembrarmos da última vez que se fez a reabilitação da rede, com tubagens, se calhar há menos de 10 anos, o último andar do edifício do banco tinha água. Com o tempo foi perdendo, tanto a quantidade de água existe, aí é muita perda. E o governo pretende, o 16º governo pretende ainda nesta legislatura resolver, intervir também nesta matéria? Claro, só não prometo o ano de 2015, porque muitas vezes nós temos que atender a essas prioridades que estão em curso, mas é bem possível que mesmo o projeto Cangá retome, tenha o seu início ainda este ano, 2015. Vamos tudo fazer para que o projeto Cangá comece. Mas nós temos um outro bico de obra para resolver e pensamos resolver nos próximos tempos, nos próximos meses. Já trabalhamos nesse sentido, portanto é um trabalho que envolve vários ministérios, porque é transversal, que é o abastecimento à própria cidade, melhorar através do sistema da água moreira. Porquê? Porque na estrada EN3, portanto a estrada que sai daqui, passa por Mato de Deus e vai à Pousada, é onde passa a conduta de abastecimento do depósito de Mato de Deus. E estava previsto fazer a reabilitação das condutas da captação até ao depósito. Conseguiu-se fazer a recuperação mais ou menos onde está o depósito de Boboforo ao depósito de Mato de Deus, mas falta de Boboforo para a captação da água moreira. E não fizermos isto, estaríamos a reparar o piso e criar outro problema. Então, na estrada N3, a nossa prioridade vai ser este troço de conduta de água, reabilitar este troço e só depois então passarmos ao piso. Mas tanto uma coisa como a outra, eu não quero referir-me agora ao piso, porque eu sei que vocês vão entrar no domínio das obras, para dizer que, como vê, há ações no domínio da água que são bastante importantes e que a breve trecho, eu quando digo a breve trecho, enquadra-se perfeitamente dentro da legislatura, nós teremos um problema muito minimizado. E esse problema poderá conhecer muitas melhorias ainda, porquê? Porque nós temos fora do distrito de Água Grande, fora da cidade ou da área circundante, no distrito de Lembá, um outro grande projeto de abastecimento de água, também de superfície, através do Rio Contador, para abastecer toda a cidade de Neves, Ponta Figo e Monte Forte, com financiamento BADEA. Esse projeto também está parado por razões administrativas, que também pensamos poder resolver muito brevemente e retomar o início desses trabalhos, portanto, resolveremos também aí outro problema. São postos sempre em causa a qualidade da água que consumimos. Exatamente. Mas todos esses sistemas que eu referi têm estações de tratamento. Vão ter estações de tratamento, água de alta qualidade, controlada e própria para consumo humano. Portanto, está fora de questão, estamos a trabalhar em projetos sem controle de qualidade. Ok. Isto em matéria de abastecimento de água. No que diz respeito à energia, quais são os projetos que o governo tem em carteira para a população? Sobretudo, acho que ainda não tem luz elétrica, existem várias comunidades que ainda estão às escuras. Quais são os projetos do governo? Bom, nesta matéria, e eu aí entro no programa do governo, nós temos um programa ambicioso em matéria de energia elétrica. Digamos que vamos procurar levar energia elétrica aos cantos mais recônditos do país para tentar chegar
às populações, sobretudo aquelas que nunca tiveram. Há paradoxos no nosso país, mas são situações que temos que pensar e olhar para elas. Porque muitas comunidades e muitas localidades muito próximas da cidade viveram anos a fio, 20, 30 anos sem energia elétrica. Demos início no 14º governo, com Freira Governo, todos se lembram. Nós fizemos extensão de rede, sobretudo na área circundante ao distrito de Água Grande, mas continuamos com alguns problemas. Os problemas que temos problemas na produção, temos problemas na rede. Na qualidade também. Exatamente. A produção pesa, embora ela não seja suficiente, mas nós estamos a falar de um país que tem cerca de 40% de perda no transporte de energia. Isso é muito. Se evitássemos os 40%, se calhar com a capacidade que já tivemos, porque nós, em 2012, mais ou menos há 2 anos atrás, em dezembro, lembro-me, nós tínhamos quase 30 megawatts na rede. Hoje não passamos de 23, quer dizer que houve uma regressão na produção. E como temos menos produção e continuamos a ter grandes perdas, porque as perdas também são influenciadas pelo roubo de energia, não são só perdas na qualidade das instalações. O roubo de energia faz com que se perda a qualidade e que se perca também energia. Mas onde eu queria chegar era dizer que necessariamente tem que se transportar energia para esses sítios. Nós temos uma condição populacional dispersa e que preocupa. Repara, ultimamente estivemos em Ribeira Peixe. Estamos a fornecer 100 pessoas, ou digamos 100 famílias. Há localidades que vamos fornecer 50. Há localidades que vamos fornecer 20 famílias. Fala-se que aquele gerador tem capacidade para mais número de pessoas? Exatamente. Só que, repara, Vila Malanza estará a quantos quilómetros? 3, 4. Mas se fizermos o transporte desta energia produzida em Ribeira Peixe para lá, ela também não chegará nem com a mesma qualidade, se calhar teremos necessidade de um posto de transformação para lá chegar. Então, a energia produzida nas centrais, se nós pudéssemos transportá-las a esses sítios, repara que chega-se a Ribeira Afonso e já não há rede. Como é que está o projeto de barragem Rio Grande? Rio Grande é um projeto muito antigo, com várias versões. Bom, a última versão estamos à espera a todo momento que se possa retomar e fazer, portanto não está perdida. Mas também não tenho neste momento informações para lhe dizer ou para vos dizer que recomeça amanhã ou recomeça daqui a uma semana. Porque é um projeto, Rio Grande fala-se no regime de partido único. Já havia Rio Grande. Depois houve outra tentativa de fazer Rio Grande. Conosco houve um projeto, tudo indicado, mas por falta de fornecimento de condições e de elementos que nós solicitamos, vimos que o projeto não iria. Pronto, temos essa versão em mãos, vamos ver se com esta versão, a última, o que é que se pode fazer. Mas não tem data confirmada, nem tem. E sabemos que temos água por todo canto. Para quando tentamos, pelo menos, não vou dizer abandonar, mas minimizar a dependência a gasóleo. Gasóleo é uma produção energética de luxo. Quando se produz energia a gasóleo, está-se a produzir energia de luxo. Eu não quero dizer que nós não mereçamos ter luxo, mas não temos condições de continuar nisto. Portanto, há todo o interesse em, de facto, nós mudarmos a fonte de combustível que nos produz energia. As hídricas são muito importantes, custam muito dinheiro, mas a longo termo elas amortizam-se. Mas é preciso ter um financiamento muito grande para financiar os projetos de mini-hídricas. As renováveis? As renováveis é outra forma, mas as renováveis, digamos que é preciso fazer estudos muito consistentes. Nas eólicas, por exemplo, nós não temos os pré-estudos que temos até hoje que nos indiquem que haja ventos constantes que nos garantam que, instalando aqui eólicas, nós teríamos resultados muito positivos. Portanto, é preciso fazer mais estudos. E as fotovoltaicas? As fotovoltaicas. Hoje, a tecnologia evoluiu muito. Já se consegue produzir mais com menos espaço. Mas, de qualquer maneira, em média, 1 hectare para 1 megawatt. E se hoje já precisamos de 30, imagina que tínhamos que arranjar 30 hectares para 30 megawatts. Portanto, também aí acho que entraremos nessa vertente porque é indispensável. Mas não vamos entrar nessa vertente provavelmente em larga escala porque não podemos. Não poderíamos. É preciso, se calhar, estudar mais, conhecer melhor as vantagens tecnológicas e assim, aí sim, entrarmos completamente nesse sistema. Mas a curto prazo, qual seria a solução para o problema energético no país? São as duas mesmo que falamos.
o imediato, a necessidade imediata passará por centrais térmicas. Agora, pode-se ver quais são as fontes de combustível. Pode-se ver. Temos o gás, temos o fuel ligeiro, há outras fontes de energia que se podem utilizar. Mas as hídricas terão que estar sempre na nossa agenda, porque nós temos condições para, nas hídricas e noutras fontes de produção de renováveis, é uma questão de aprofundar melhor os estudos, os conhecimentos técnicos, nós temos que entrar, é inevitável, temos que entrar por aí. Mas, eu só para concluir o que estava a dizer há um bocado, temos que considerar que as necessidades nossas, algumas delas são muito prioritárias. E as prioritárias nós temos que partir para as térmicas. Se pudesse, eu optaria por transportar linhas, digamos, a Santa Catarina, levava linhas a Porto Alegre. Mas depois, a questão das comunidades dispersas que eu falei, é um bocado complicado. Quantas mini centrais térmicas nós vamos colocar neste país? Uma em cada comunidade? A manutenção, a gestão delas. Quantas horas de energia vamos dar por dia a essas pessoas? Santa Catarina tem energia há quase 4 anos. Estamos a dar 4 horas. Agora estendeu-se para 6, mas a própria população, no quadro da consulta para o Orçamento de Cidadão, a população fez-nos saber que está interessada não é no prolongamento das horas pela noite dentro, mas sim mais cedo, porque elas também querem energia de dia, porque é uma população que se habituou a estar na cama às 21, às 20h30, às 22h, não lhe interessa ter energia até meia-noite. Então, vai-se ter que reestudar. Mas a verdade é esta, se nós continuarmos a criar mini centrais nas comunidades, nós vamos contribuir para encarecer mais ainda a produção energética, contribuir para tornar a EMAI uma empresa com mais dificuldades de gestão, contribuir para que a sua capacidade financeira ainda seja mais débil. Então temos que pensar em todas essas situações. Portanto, atender o que são mesmo necessidades de comunidades ou vilas que nunca tiveram, têm que ter, faz parte do conforto, é um fator de desenvolvimento. Temos que fazer, mas temos que estudar bem a questão para saber como chegar ao país com o fornecimento de energia. Mas há uma solução em vista? Temos solução. No imediato, como eu vos disse, nós teremos que partir para as térmicas, teremos que partir para elas ao mesmo tempo que vamos estender. Na região norte do país, a opção será certamente levar a linha de rede até Diogo Vaz, e as comunidades até lá terão um abastecimento mais regular, com um número mais prolongado do fornecimento por dia. Santa Catarina ainda não podemos chegar lá, pelo menos em 2015, e em algumas comunidades que estão dispersas por outro lado. Já temos também condições de mais 3 ou 4 mini térmicas para serem... Mas tudo isto ainda para este ano, Sr. Ministro? Sim, para este ano. O próprio Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, garantiu ultimamente, numa das suas intervenções à comunicação social, que em Lembá há pelo menos 3 comunidades que vão ser eletrificadas. Portanto, será feito este ano. Ainda no capítulo social, saneamento do meio. Quais são as perspectivas do 16º Governo para resolver os problemas de falta de saneamento da população? Bom, aí os objetivos também são ambiciosos, porque, primeiro, o grande problema que temos é um problema de educação. Hoje, questões do ambiente são questões muito atuais, muito relevantes, e que a maioria dos países tem que se adaptar às consequências próprias das alterações climáticas. E, através dessas alterações, encontrar mecanismos próprios que possam ajudar a combater. Porque, repara, somos ilhéus, rodeados de mar. E hoje a tendência no mundo é a subida das águas do mar. Nós não estamos alheios a esse fenómeno. Há um bocado eu falei da questão das gravanas mais longas e menos chuva, como às vezes pode haver mais chuva e gravanas menos curtas, nós não sabemos. Como a proteção costeira tem sido um grande problema. Nós temos localidades, comunidades que se habituaram, e há muito tempo, há muitos anos, a se instalarem nas costas, são costeiras. E algumas dessas comunidades vivem praticamente ao nível das águas do mar e em alguns pontos abaixo do nível das águas do mar. Felizmente para nós esses pontos abaixo estão dentro, não estão propriamente na orla costeira. Caso de Ribeira Afonso. Vocês devem ter reparado uma parte de Ribeira Afonso que próprias comunidades que sempre lá existiram nunca construíram, porque aquilo está sempre alagado. E em Ribeira Afonso propriamente conseguimos fazer um trabalho muito interessante. Visitamos há pouco menos de um mês esse projeto, porque ele vai terminar agora ainda este mês, e foi feita a proteção de toda a orla costeira, melhoramento da marginal de Ribeira Afonso,
com um sistema de parqueamento de pirogas para os pescadores que viam as suas pirogas em perigo, ficavam mesmo do outro lado da estrada, pela parte de dentro, porque não tinham condições de segurança. Resolvemos o problema daquele canal, que os detritos marítimos próprios voltavam a entupir 1 ou 2 dias depois de se fazer a limpeza. As condutas de canalização de águas pluviais e fluviais foram refeitas, portanto, está aí um trabalho que dá muita garantia às populações de Ribeira Afonso. Em Santa Catarina não se fez proteção costeira, não fazia parte nesta fase do projeto. Nós avançamos com questões do saneamento, melhoria, que também é muito melhorado, porque quem conhece Santa Catarina sabe que aquela população vivia dentro d'água, debaixo d'água, então, por cima d'água. Eram verdadeiros palafitas que estavam aí e de água estagnada. Hoje, essas águas têm canais próprios que os levam para rios e dos rios para o mar. Aí há um bocado mais de trabalho a ser feito, mas esta fase do projeto também acaba este mês. Teremos a visita do financiador, que é o Banco Mundial, também este mês, e pensamos, e está tudo mais ou menos encaminhado, para que se renegocie outras componentes para o projeto, sobretudo para Santa Catarina. Pensamos andar também com a proteção costeira. Já temos um estudo de levantamento, de loteamento de novas áreas para a urbanização em Santa Catarina, por forma a desalojar ou deslocalizar essas populações que construíram do lado da praia, praticamente como quem vai do lado direito da estrada e tem lá as suas casas, a ver se, então, com esse projeto conseguimos fazer isso. Conseguiu-se ainda, no projeto que está em curso, remover ou deslocalizar 6 ou 8, acho que são 8, é isso, 8 habitações, estão a ser construídas novas, numa área também que foi descoberta, casas com um bocado mais de dignidade, e então na segunda fase continuaremos com esse projeto e avançar então com a urbanização daquele loteamento que temos aí. Isto nestas... Sim, diga. Isto nestas comunidades específicas, mas qual é a dificuldade que o governo tem em levar saneamento básico enfim, todo o país, já que é um problema gritante de várias comunidades, é generalizado? O grande problema é o financiamento. É o financiamento e, sobretudo, e a parte do financiamento é a sensibilização das pessoas. Porque muito do que temos como consequência do ministro do Saneamento é feito e criado por nós homens. E então, daí a importância de ser dada a sensibilização das comunidades, e é por isso que nós temos, no quadro desses projetos, sempre uma parte da verba que é prevista para as sensibilizações. Há ONGs a fazerem esse trabalho e só depois então que se entra em fase de execução. Ainda neste domínio, no próximo mês, em fevereiro, pensamos levar a cabo trabalhos muito semelhantes à Ribeira Afonso e Santa Catarina, na Vila Malanza, na comunidade de Malanza, e também na Praia Bura, na região autónoma do Príncipe, portanto, para dizer. E depois temos um outro problema, que quando fala de saneamento, que aí toca a todos, que são os resíduos sólidos. Cada vez produzimos mais resíduos sólidos, Água Grande é um exemplo disso, mas hoje todos os distritos fazem. As pessoas também, fruto de uma campanha de sensibilização e de preparação, habituaram, sobretudo nas comunidades mais distantes, a localizar, a concentrar os seus resíduos num determinado local para que as câmaras possam fazer a recolha e depois o tratamento, mas o grande problema está exatamente no tratamento dos resíduos sólidos. Não temos condições no país. Já se pensa na construção de um aterro? Sim. Pensamos, e já é um pensamento que vem de trás. Neste momento, o que posso dizer é que temos um projeto já feito, já preparado, agora é uma questão de financiamento. Portanto, o governo vai ter que trabalhar para encontrar financiamento, sobretudo por causa da lixeira a céu aberto de Penha, que já está à margem e foge a todas as regras e normas ambientais internacionais, temos consciência disso. Daqui a um bocado terá piores condições, porque já temos problemas de gestão deste próprio centro de vazão de resíduos. Nós temos uma população que se vai instalando nas redondezas, portanto, que era, se calhar, há alguns anos evitável, mas não foi. Hoje são factos com que temos que lidar. E então a construção do aterro sanitário é uma necessidade. E um exemplo, a título de exemplo, para que as pessoas saibam, quando falamos de financiamento, o aterro sanitário que projetamos ronda os 4 milhões de dólares. E 4 milhões de dólares é uma maquia que faz com que tenhamos que sair. Este é um projeto a longo prazo. Esse projeto não pode ser a longo prazo. É a curto prazo? Curto médio. Porquê? Porque é tudo uma questão de como nós localizarmos, identificarmos e arranjarmos o financiamento.
e o projeto terá que arrancar porque é uma necessidade. Já sabe que, sobretudo, os lixos, os resíduos hospitalares são os mais perigosos. Até a construção desse aterro, como é que pensa lidar com esta situação? Temos que lidar da mesma forma, lamentavelmente. Ou seja, termos um bocado mais de cuidado com as queimas, com a recolha, mas temos que, até lá, lidar com essa questão e não há outra forma de fazer. O país, para tentar chegar às populações, sobretudo aquelas que nunca tiveram. Há paradoxos no nosso país, mas são situações que temos que pensar e olhar para elas. Porque muitas comunidades e muitas localidades muito próximas da cidade viveram anos a fio, 20, 30 anos sem energia elétrica. Demos início no 14º governo, com Freira Governo, todos se lembram. Nós fizemos extensão de rede, sobretudo na área circundante ao distrito de Água Grande, mas continuamos com alguns problemas. Os problemas que temos problemas na produção, temos problemas na rede. Na qualidade também. Exatamente. A produção pesa, embora ela não seja suficiente, mas nós estamos a falar de um país que tem cerca de 40% de perda no transporte de energia. Isso é muito. Se evitássemos os 40%, se calhar com a capacidade que já tivemos, porque nós, em 2012, mais ou menos há 2 anos atrás, em dezembro, lembro-me, nós tínhamos quase 30 megawatts na rede. Hoje não passamos de 23, quer dizer que houve uma regressão na produção. E como temos menos produção e continuamos a ter grandes perdas, porque as perdas também são influenciadas pelo roubo de energia, não são só perdas na qualidade das instalações. O roubo de energia faz com que se perda a qualidade e que se perca também energia. Mas onde eu queria chegar era dizer que necessariamente tem que se transportar energia para esses sítios. Nós temos uma condição populacional dispersa que preocupa. Repara, ultimamente estivemos a Ribeira Peixe. Estamos a fornecer 100 pessoas, ou digamos 100 famílias. Há localidades que vamos fornecer 50. Há localidades que vamos fornecer 20 famílias. Fala-se que aquele gerador tem capacidade para mais número de pessoas? Exatamente. Só que, repara, Vila Malanza estará a quantos quilómetros? 3, 4. Mas se fizermos o transporte desta energia produzida em Ribeira Peixe para lá, ela também não chegará nem com a mesma qualidade, se calhar teremos necessidade de um posto de transformação para lá chegar. Então, a energia produzida nas centrais, se nós pudéssemos transportá-las a esses sítios, repara que chega-se a Ribeira Afonso e já não há rede. Como é que está o projeto de barragem Rio Grande? Rio Grande é um projeto muito antigo, com várias versões. Bom, a última versão estamos à espera a todo momento que se possa retomar e fazer, portanto não está perdida. Mas também não tenho neste momento informações para lhe dizer ou para vos dizer que recomeça amanhã ou recomeça daqui a uma semana. Porque é um projeto Rio Grande, fala-se no regime de partido único. Já havia Rio Grande. Depois houve outra tentativa de fazer Rio Grande. Conosco houve um projeto, tudo indicado, mas por falta de fornecimento de condições e de elementos que nós solicitamos, vimos que o projeto não iria. Pronto, temos essa versão em mãos, vamos ver se com esta versão, a última, o que é que se pode fazer. Mas não tem data confirmada, nem tem. E sabemos que temos água por todo canto. Para quando tentamos, pelo menos, não vou dizer abandonar, mas minimizar a dependência a gasóleo. Gasóleo é uma produção energética de luxo. Quando se produz energia a gasóleo, está-se a produzir energia de luxo. Eu não quero dizer que nós não mereçamos ter luxo, mas não temos as condições de continuar nisto. Portanto, há todo o interesse em, de facto, nós mudarmos a fonte de combustível que nos produz energia. As hídricas são muito importantes, custam muito dinheiro, mas a longo termo elas amortizam-se. Mas é preciso ter um financiamento muito grande para financiar os projetos de mini-hídricas. As renováveis? As renováveis é outra forma, mas as renováveis, digamos que é preciso fazer estudos muito consistentes. Nas eólicas, por exemplo, nós não temos os pré-estudos que temos até hoje que nos indiquem que haja ventos constantes que nos garantam que, instalando aqui eólicas, nós teríamos resultados muito positivos. Portanto, é preciso fazer mais estudos. E as fotovoltaicas? As fotovoltaicas. Hoje a tecnologia evoluiu muito. Já se consegue produzir mais com menos espaço. Mas, de qualquer maneira, em média, 1 hectare para 1 megawatt. E se hoje já precisamos de 30,
imagina que tínhamos que arranjar 30 hectares para 30 megawatts. Portanto, também aí acho que entraremos nessa vertente porque é indispensável. Mas não vamos entrar nessa vertente provavelmente em larga escala porque não podemos. Não poderíamos. É preciso, se calhar, estudar mais, conhecer melhor as vantagens tecnológicas e assim, aí sim, entrarmos completamente nesse sistema. Mas a curto prazo, qual seria a solução para o problema energético no país? São as duas mesmo que falamos. O imediato, a necessidade imediata passará por centrais térmicas. Agora, pode-se ver quais são as fontes de combustível. Pode-se ver. Temos o gás, temos o fuel ligeiro, há outras fontes de energia que se podem utilizar. Mas as hídricas terão que estar sempre na nossa agenda porque nós temos condições para, nas hídricas e noutras fontes de produção de renováveis, é uma questão de aprofundar melhor os estudos, os conhecimentos técnicos, nós temos que entrar, é inevitável, temos que entrar por aí. Mas, só para concluir o que estava a dizer há um bocado, temos que considerar que as necessidades nossas, algumas delas são muito prioritárias. E as prioritárias nós temos que partir para as térmicas. Se pudesse, eu optaria por transportar linhas, digamos, a Santa Catarina, levava linhas a Porto Alegre. Mas depois, a questão das comunidades dispersas que eu falei, é um bocado complicado. Quantas mini centrais térmicas nós vamos colocar neste país? Uma em cada comunidade? A manutenção, a gestão delas. Quantas horas de energia vamos dar por dia a essas pessoas? Santa Catarina tem energia há quase 4 anos. Estamos a dar 4 horas. Agora estendeu-se para 6, mas a própria população, no quadro da consulta para o Orçamento de Cidadão, a população fez-nos saber que está interessada não é no prolongamento das horas pela noite dentro, mas sim mais cedo, porque elas também querem energia de dia, porque é uma população que se habituou a estar na cama às 21, às 20h30, às 22h, não lhe interessa ter energia até meia-noite. Então, vai-se ter que reestudar. Mas a verdade é esta, se nós continuarmos a criar mini centrais nas comunidades, nós vamos contribuir para encarecer mais ainda a produção energética, contribuir para tornar a EMAI uma empresa com mais dificuldades de gestão, contribuir para que a sua capacidade financeira ainda seja mais débil. Então temos que pensar em todas essas situações. Portanto, atender o que são mesmo necessidades de comunidades ou vilas que nunca tiveram, têm que ter, faz parte do conforto, é um fator de desenvolvimento. Temos que fazer, mas temos que estudar bem a questão para saber como chegar ao país com o fornecimento de energia. Mas há uma solução em vista? Temos solução. No imediato, como eu vos disse, nós teremos que partir para as térmicas, teremos que partir para elas ao mesmo tempo que vamos estender. Na região norte do país, a opção será certamente levar a linha de rede até Diogo Vaz, e as comunidades até lá terão um abastecimento mais regular com um número mais prolongado de fornecimento por dia. Santa Catarina ainda não podemos chegar lá, pelo menos em 2015, e em algumas comunidades que estão dispersas por outro lado. Já temos também condições de mais 3 ou 4 mini-térmicas para serem instaladas. Ainda para este ano, Sr. Ministro? Sim, para este ano. O próprio Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, garantiu ultimamente, numa das suas intervenções à comunicação social, que em Lembá há pelo menos 3 comunidades que vão ser eletrificadas. Portanto, será feito este ano. Ainda no capítulo social, saneamento do meio. Quais são as perspectivas do 16º Governo para resolver os problemas de falta de saneamento da população? Bom, aí os objetivos também são ambiciosos, porque, primeiro, o grande problema que temos é um problema de educação. Hoje, questões do ambiente são questões muito atuais, muito relevantes, e que a maioria dos países tem que se adaptar às consequências próprias das alterações climáticas. E, através dessas alterações, encontrar mecanismos próprios que possam ajudar a combater. Porque, repara, somos ilhéus, rodeados de mar. E hoje a tendência no mundo é a subida das águas do mar. Nós não estamos alheios a esse fenómeno. Há um bocado eu falei da questão das gravanas mais longas e menos chuva, como às vezes pode haver mais chuva e gravanas menos curtas, nós não sabemos, como a proteção costeira tem sido um grande problema. Nós temos localidades, comunidades que se habituaram e há muito tempo, há muitos anos, a se instalarem nas costas, são costeiras. E algumas dessas comunidades vivem praticamente ao nível das águas do mar e em alguns pontos abaixo do nível das águas do mar. Felizmente para nós esses pontos abaixo estão dentro, não estão propriamente na orla costeira, caso de Ribeira Afonso.
vocês devem ter reparado, uma parte de Ribeira Afonso que próprias comunidades que sempre lá existiram nunca construíram, porque aquilo está sempre alagado. E em Ribeira Afonso, propriamente, conseguimos fazer um trabalho muito interessante. Visitamos pouco menos de um mês esse projeto, porque ele vai terminar agora ainda este mês, e foi feita a proteção de toda a orla costeira, melhoramento da marginal de Ribeira Afonso, com um sistema de parqueamento de pirogas para os pescadores que viam as suas pirogas em perigo, ficavam mesmo do outro lado da estrada, pela parte de dentro, porque não tinham condições de segurança. Resolvemos o problema daquele canal, que os detritos marítimos próprios voltavam a entupir 1 ou 2 dias depois de se fazer a limpeza. As condutas de canalização de águas pluviais e fluviais foram refeitas. Portanto, está aí um trabalho que dá muita garantia às populações de Ribeira Afonso. Em Santa Catarina não se fez proteção costeira, não fazia parte nesta fase do projeto. Nós avançamos com questões do saneamento, melhoria, que também é muito melhorado, porque quem conhece Santa Catarina sabe que aquela população vivia dentro d'água, debaixo d'água, então, por cima d'água. Eram verdadeiros palafitas que estavam aí e de água estagnada. Hoje, essas águas têm canais próprios que os levam para rios e do rio para o mar. Aí há um bocado mais de trabalho a ser feito, mas esta fase do projeto também acaba este mês. Teremos a visita do financiador, que é o Banco Mundial, também este mês, e pensamos, e está tudo mais ou menos encaminhado, para que se renegocie outras componentes para o projeto, sobretudo para Santa Catarina. Pensamos andar também com a proteção costeira. Já temos um estudo de levantamento, de loteamento de novas áreas para a urbanização em Santa Catarina, por forma a desalojar ou deslocalizar essas populações que construíram do lado da praia, praticamente como quem vai do lado direito da estrada e tem lá as suas casas, a ver se, então, com esse projeto conseguimos fazer isso. Conseguiu-se ainda, no projeto que está em curso, remover ou deslocalizar 6 ou 8, acho que são 8, é isso, 8 habitações, estão a ser construídas novas, numa área também que foi descoberta, casas com um bocado mais de dignidade, e então na segunda fase continuaremos com esse projeto e avançar então com a urbanização daquele loteamento que temos aí. Isto nestas... Sim, diga. Isto nestas comunidades específicas, mas qual é a dificuldade que o governo tem em levar saneamento básico enfim, todo o país, já que é um problema gritante de várias comunidades, é generalizado? O grande problema é o financiamento. É o financiamento e, sobretudo, e a parte do financiamento é a sensibilização das pessoas. Porque muito do que temos como consequência do meio de saneamento é feito e criado por nós homens. E então, daí a importância a ser dada à sensibilização das comunidades, e é por isso que nós temos, no quadro desses projetos, sempre uma parte da verba que é prevista para as sensibilizações. Há ONGs a fazerem esse trabalho e só depois então que se entra em fase de execução. Ainda neste domínio, no próximo mês, em fevereiro, pensamos levar a cabo trabalhos muito semelhantes à Ribeira Afonso e Santa Catarina, na Vila Malanza, então na comunidade de Malanza, e também na Praia Bura, na região autónoma do Príncipe, portanto, para dizer. E depois temos um outro problema, que quando fala de saneamento, que aí toca a todos, que são os resíduos sólidos. Cada vez produzimos mais resíduos sólidos, Água Grande é um exemplo disso, mas hoje todos os distritos fazem. As pessoas também, fruto de uma campanha de sensibilização e de preparação, habituaram, sobretudo nas comunidades mais distantes, a localizar, a concentrar os seus resíduos num determinado local para que as câmaras possam fazer a recolha e depois o tratamento, mas o grande problema está exatamente no tratamento dos resíduos sólidos. Não temos condições no país. Já se pensa na construção de um aterro? Sim. Pensamos, e já é um pensamento que vem de trás. Neste momento, o que posso dizer é que temos um projeto já feito, já preparado, agora é uma questão de financiamento. Portanto, o governo vai ter que trabalhar para encontrar financiamento, sobretudo por causa da lixeira a céu aberto de Penha, que já está à margem e foge a todas as regras e normas ambientais internacionais, temos consciência disso. Daqui a um bocado terá piores condições, porque já temos problemas de gestão deste próprio centro de vazão de resíduos. Nós temos uma população que se vai instalando nas redondezas, portanto, que era, se calhar, há alguns anos evitável, mas não foi. Hoje são factos com que temos que lidar. E então a construção do aterro sanitário é uma necessidade
E um exemplo, a título de exemplo, para que as pessoas saibam, quando falamos de financiamento, o aterro sanitário que projetamos ronda os 4 milhões de dólares. E 4 milhões de dólares é uma maquia que faz com que tenhamos que sair. Este é um projeto a longo prazo. Esse projeto não pode ser a longo prazo. É a curto prazo? Curto médio. Porquê? Porque é tudo uma questão de como nós localizarmos, identificarmos e arranjarmos o financiamento. E o projeto terá que arrancar porque é uma necessidade. Já sabe que, sobretudo, os lixos, os resíduos hospitalares são os mais perigosos. Até a construção desse aterro, como é que pensa lidar com esta situação? Temos que lidar da mesma forma, lamentavelmente. Ou seja, termos um bocado mais de cuidado com as queimas, com a recolha, mas temos que, até lá, lidar com essa questão e não há outra forma de fazer. Já que as autarquias, né, os órgãos de poder local, não têm condições, não têm recursos para poder lidar com a questão da gestão dos resíduos sólidos, por que o governo, o Estado como tal, não assume estas responsabilidades? Bom, as autarquias também são parte do Estado. Isso só para dizer que, estando lá, é porque está concebido assim. Portanto, as autarquias fazem a gestão. Mas a questão é muito pertinente. Este foi um bocado para descongestionar. É muito pertinente porquê? Porque o Governo Central nunca fugiu a essa questão. Sempre em parceria com as câmaras distritais. Eu vou-me referir muitas vezes à Água Grande porque é uma espécie de referência em termos de quantidade de pessoas que frequentam, não só que residem, porque o problema do distrito é frequentar o distrito e residir no distrito. Está concentrado na cidade. Exatamente. E então aí leva-nos, ou já nos levou a refletir muitas vezes sobre essa questão, em conjunto e a sós, mas também são questões que terão que passar por parcerias. Nós estamos neste momento a trabalhar seriamente numa parceria público-privada para a recolha, tratamento dos lixos. Vocês sabem que através dos lixos também se pode fazer, pode-se tirar proveitos, pode-se tirar rendimentos. Então a reciclagem. Exatamente. Então, quais seriam os moldes então desta parceria? Ainda não estão definidos, porquê? Porque faltam os próprios normativos no país para avançarmos para isso. Quando digo normativos, digamos leis próprias que nos permitam avançar para parcerias desse tipo, mas é algo que vai evoluir muito rapidamente porque temos não só a necessidade, mas é urgente resolvermos esse problema e entrarmos por aí. Uhum. Entrando agora basicamente no capítulo das obras públicas, o que levou o governo a suspender as obras do centro comercial? Simples, incorreções. Portanto, não vou dizer que não foi o governo, os serviços do governo suspenderam aquele empreendimento, aquela obra, porque havia necessidade de fazer correções. Correções, quanto a nós, são imprescindíveis, não há outra maneira de fazer. Eu quero recordar às pessoas, quando, na qualidade de titular da pasta, intervi no dia 26 a confirmar a suspensão, ela já tinha sido feita antes pelos serviços e por escrito. E também para não só tranquilizar, mas clarificar, muitas vozes dizem que não foi feito por escrito, as pessoas não receberam. Portanto, hoje é simples saber se uma correspondência foi recebida ou não foi recebida, não é? Não se vai fazer um procedimento administrativo ou processual desse tipo de boca, não é? Portanto, os serviços suspenderam porque, primeiro, havia necessidade de encontrar documentação suficiente. Foi o primeiro problema. Para recordar só, basta dizer que foi através do Ministério que os serviços tiveram acesso ao primeiro dossiê completo técnico do problema. E qual a conclusão que se chegou-se para a retoma das obras? Porque elas começo das obras? Pois, as obras foram suspensas, as obras não foram para paralisar ou para fazer, foram suspensas para a correção, porque elas não tinham sido avaliadas por a Comissão de Avaliação de Projetos, portanto não foi uma obra que depois de avaliada emitiu-se um alvará de construção para o seu efeito. Estava a ser construída porque superiormente entendeu-se que tem que ser construído. Punha em causa todos os regulamentos e todas as normas, então tinha que se parar. Feita a avaliação técnica, há recomendações, há cerca de 10 pontos de recomendações que têm que ser cumpridas num período de 15 dias. Nós temos, na nossa estrutura arquitetónica, uma forma definida que é própria nossa. E é preciso enquadrar o próprio edifício a essa estrutura. Não digo que tenha que se fazer a imitação do que existe, mas ela tem que estar adaptada até para nós não descaracterizarmos o nosso patrimônio arquitetônico. Isto. Neste empreendimento não havia o parque de estacionamento. Portanto, uma das recomendações é que
tem que se criar condições para que um dos pisos seja parque de estacionamento. O projeto não foi implantado, primeiro passo a dar. Quer dizer que no projeto não se sabe onde estão os passeios, onde é a zona verde, qual é a dimensão dos passeios, isso tudo tem que ser feito. Está a perceber? Portanto, há todo um conjunto, e há mais, mas são coisas muito específicas, tecnicamente. Por exemplo, o projeto de segurança contra incêndios. Não está, não se viu no projeto. Portanto, são alterações que têm necessariamente que ser introduzidas, sob pena, aí sim, de suspendermos seriamente o projeto, não sendo cumprido o prazo. Portanto, a nossa intenção não foi penalizar o investidor, como muita gente possa estar a pensar por aí, foi corrigir para que as coisas decoram dentro daquilo que são as normas e se respeite, de facto, as entidades oficiais do país. Ainda no capítulo fiscalização ainda desta obra, além desta equipa de fiscalização contratada pela construtora, o próprio Estado irá criar uma outra equipa? Haverá uma outra fiscalização por parte do governo? Não é preciso porque é automático, de per si só, porque uma das atribuições da Direção das Obras Públicas e Urbanismo, que voltou a ser urbanismo, na nossa orgânica, é inspecionar. E essa tarefa foi antes da suspensão, os serviços estiveram lá 2 vezes. E como é que tem sido a inspeção das outras obras? Quais? Por exemplo, nós temos um muro secador que foi abaixo. Muro de vedação. Da subida do hospital. Também tinha fiscalização. Mesmo com a fiscalização... Um incidente desagradável. Um incidente desagradável porque ninguém vai construir para deixar cair, não é? E ninguém vai fiscalizar para deixar cair. Houve erros, houve fatores, se calhar, que nos escapam, que aconteceram. Quem errou, neste caso, Sr. Ministro? Não sei dizer, mas muito simples, porque vocês saberão... Bom, estamos numa conversa franca e harmoniosa, vocês saberão que o erro aconteceu, mas quando se ordena, depois de ter acontecido, ordena-se uma comissão para fazer o inquérito que aconteceu e ela não é concluída, não se conclui, portanto eu não posso dizer onde é que se errou, porque não tenho este documento, não tenho elementos que me permitam fazer isso. Por outro lado, nós temos elementos sobre o mesmo projeto que nos dizem e que nos mostram que a obra já deveria ter recomeçado. E por que não? Pois, a grande pergunta, por que não? Porque, não é para responder por que não, mas para dizer que se depois disso tudo foi reavaliada, fez-se correções, introduziu-se inclusivamente melhorias ou digamos que há um outro projeto que se considerou adequado para avançar. Há um auto de consignação que existe, penso, ao dossiê, de 31 de julho de 2014, em que as partes todas, tanto do Estado, os responsáveis e do empreiteiro, assumiram recomeçar as obras em 1 de agosto. Nós fomos empossados em 29 de setembro, digamos, e 4 meses depois a obra não começou. Certamente alguma coisa haverá. E qual vai ser a posição do governo face? Nós temos dúvidas, por isso, nesse espaço de um mês, já pegamos nele, estamos a ver se tecnicamente conseguimos ver se há alguma coisa a melhorar, se tudo o que tiver que ser feito teremos que o fazer, para, sobretudo, evitar que alguns erros que já se cometeram, se cometam novamente. Mas nós vamos pegar nele de forma séria, organizada, não vamos dizer que o que foi feito para atrás para corrigir é para deitar fora, não é isso. O que temos são as dúvidas pelo facto de se terem passado 4 meses e as obras não terem arrancado. E então aí sim, conhecer esses pormenores todos. Hoje no Ministério também apraz-me dizer isso, há uma estrutura nova que nós estamos a criar, está em fase de criação e já começa a dar os seus frutos, que é um gabinete de estudos e planeamento, coisa que nós tínhamos. Porquê? Porque quando coisas dessas todas acontecem, até para o acompanhamento e seguimento e estar acima das instituições ligadas à construção, eles possam também opinar e orientar o governo, porque um dos problemas é que, para se decidir, precisa-se de informações. E neste domínio, informações técnicas que são sérias e que nos possam dar confiança. Portanto, é isso que vamos fazer. Qual tem sido a resposta da empresa responsável por esta obra? Não tive qualquer contacto com a empresa. Não tive. Os serviços, depois de ter feito um auto de consignação, parte do princípio que as coisas estariam decididas para o início, mas como neste período não aconteceu nada, agora o Ministério quer saber as razões que levaram a que de facto as coisas não aconteceram. Porque tecnicamente estava tudo preparado para que a obra recomeçasse, a 1 de agosto. E, portanto, a nossa dúvida existemente é porquê que durante 4 meses não começou.
Então é isso que estamos a tratar. Ainda no que diz respeito a esta obra, haveriam informações de que teria sido imputado ao Estado São Tomense, né, ao governo, o custo com a reabilitação de uma residência privada que teria sido afetada pelo desabamento do muro de contenção. O senhor ministro tem conhecimento sobre esta assim não, situação? nesses termos não tenho conhecimento. Tenho conhecimento que a obra não é o projeto inicial, que foi a concurso. Isto sim, todos sabemos, houve alterações e há uma adenda ao projeto. Mas que se tenha feito algo deliberadamente para favorecer alguém, não tenho, porque também não está escrito assim. Portanto, não posso me pronunciar sobre isso. Haveriam informações de que alguma residência privada próxima ao local, né, do muro de vedação teria cobrado ao Estado pelo facto da queda do muro as construções daquela residência e teria imputado ao Estado os custos com a reparação do cercado daquela residência particular. Nesses termos não consta assim no dossiê técnico, mas há uma adenda que tem mais custos para o Estado. Há uma adenda que está acima do valor inicial projetado para a obra. Fala-se de 200 milhões de euros? Não sei dizer. Não sei, não posso confirmar o valor. Já ouvi 200 milhões de euros? 200 Desculpa, mil. é muito dinheiro. 200 mil euros. 200 mil euros? Talvez, não sei, não posso. Também não Mas tenho a informação. ronda este valor? A adenda? Sim. Normalmente uma adenda não deve ultrapassar os 25% do valor da obra. Não deve. Se ultrapassa, então há outros mecanismos antes de se aceitar que ela se execute. Portanto, pode ser, mas não estou munido de informações precisas para responder ao valor. Já que estamos a falar em obras, questão das casas sociais. Muitas delas ainda não concluíram, outras, uma parte está concluída, um ou outro inquilino já ocupa. Como é que pensa a destruição dessas casas sociais? Um grande problema, porque é um problema social. Mas estão quase todas concluídas. Quase todas. Aquelas que, sabe, o Estado tem a gestão deste património através do Instituto, exatamente, Imobiliário da Habitação. E então, o Instituto conheceu períodos muito maus, não conhece períodos de fortuna, mas está numa fase estacionária e agora é preciso que se retome. O grande problema é que alguma ação que já tinha sido tomada e que podia hoje ser uma rotina, deixou de se fazer e vai-se ter que retomar. Eu refiro-me aos pagamentos das casas, porque não há razão, nem é possível que quem usufrua de casas do Estado, que o Estado fez para vender e com o rendimento, ou seja, com a receita, fazer novas casas para mais pessoas. Então, se não entra dinheiro, o Instituto não pode fazer novas casas. Portanto, isto vai ter que ser feito. E depois, há um outro problema, eu volto à sua questão dos critérios de distribuição, há um outro problema que é o problema que é o problema de que eu ia falar, portanto, nós falamos... Distribuição, Critérios de distribuição. Dos critérios de distribuição, dos não pagamentos. Dos não pagamentos. Pois, mas esse... E os valores aplicados. Sim, os valores aplicados. Mas nós, quando falamos dos critérios que se referiu, eles existem. Os critérios existem. Repara, as casas, quando foram construídas, elas foram construídas para um determinado extrato social. Só que, se calhar, na altura, socialmente ou politicamente, cometeu-se o erro de não ver o extrato social acima, que também não estava abrangido e que não tinha condições de casa. Então, o que era para um extrato, se calhar, médio-baixo, passou a ser para o extrato médio-alto e os critérios acabaram por não ser respeitados. E o Instituto hoje tem em carteira pessoas que já começaram a pagar para ter casa e que não têm casa. Mas há muita gente que lá vive que também nunca pagou nem um centavo. Nunca pagou, já não é bem assim, já não acredito. Mas que não paga com regularidade, sim. E que deixaram de pagar, grande parte, sim. Portanto, temos onde é que o Estado errou desde o princípio. O Estado construiu, não registrou. Vamos admitir que o senhor é beneficiário de uma dessas casas. Está a pagar, acabou por pagar a sua casa. Ela não é sua. Acha que está correto, não está correto. E o pior, ela nem é de quem lhe vendeu, nem é do Estado. Mas a quem pertencem então as casas? Pois, o grande problema, porque as coisas são assim. Há um bocadinho falamos das normas para construir, as casas também têm normas. Nós construímos, temos que registrar, temos que
fazer o procedimento administrativo para sermos donos daquilo que é nosso. E o Estado não fez. Bom, felizmente, já na altura, avançamos bastante neste dossiê, conseguimos fazer praticamente o registro vertical, digo vertical que é de propriedade das casas, mas tratando-se de blocos de apartamentos é preciso fazer na horizontal. Porque se eu registro, vamos admitir, o prédio do Náutico, pertence ao Estado, mas depois se eu não disser que o apartamento primeiro esquerdo tal pertence ao Estado e é composto por 20 metros quadrados, tem 2 salas, eu também não lhe posso dar assim. Porquê? Porque eu só tenho o bloco, o apartamento não está definido. Então, isto só foi feito em 2 blocos de apartamento até agora, que é em Almas e em Bombó, que é recentemente. Quer dizer que temos que concluir este trabalho em todos, e uma vez concluído, já não haverá, garanto-lhe, esse problema das pessoas pagarem, porque já não vamos usar os mesmos métodos que usamos no 14º governo, que era aquela pressão para pagar. Porque há mecanismos outros que as pessoas têm que pagar, sobre pena das casas não lhe pertencerem e pertencerem ao verdadeiro dono, que é o Estado pode dar outro uso às casas. E então aí vamos encontrar mecanismos de regular melhor essa situação das casas. Isto para estas casas que já estão construídas ou outras praticamente construídas, mas o governo tem em carteira projeto de casas sociais, porque fala-se, bom, a partir destas casas que eram para ser sociais, o custo delas não é, digamos, viável para boa parte da população, que são jovens e que não têm condições de conseguir uma residência e, enfim, não conseguem pagar estas casas. Quando, enfim, a partir de agora, para o novo mandato, qual é a política habitacional que o governo pretende adotar? Tem em carteira construções que sejam mais viáveis para a realidade financeira do país? Sim, e eu retomo exatamente as palavras que disse. Temos, e eu penso que será um dos projetos também a alavancar rapidamente. Não me pergunte prazos, datas específicas, porque essas coisas são mesmo assim. Sozinho, eu já vos disse que o Instituto, se não tem condições, devia ter autonomia, porque tem autonomia administrativa e financeira para fazer, mas não consegue fazê-lo. Quer dizer que o Estado, mais uma vez, vai ter que encontrar parceiros, negociar. Temos identificados mais do que um parceiro, temos identificados mais do que uma condição de financiamento para essas casas. Exatamente o problema está onde deixou na sua questão. É construir, de facto, casas com qualidade correspondente ao preço. Quer dizer que nós não podemos, de facto, construir, muitas vezes a casa não corresponde à qualidade, não corresponde às bolsas. E então, o ponto está aí. As nossas discussões estão neste momento, a ver se conseguimos melhorar a qualidade de preço para que, então, arranquemos com os projetos. Já foi identificado os pontos para a construção dessas casas? Isso também não é problema, repara, porque o Estado, se quiser construir casas em Água Grande, vai construir. Se quiser em Mesós, vai construir. Mesmo se para tal tiver que expropriar terrenos. Vamos ter que o fazer. Como é que vamos tentar qualificar a nossa cidade? É vontade, ela existe, nós pretendemos, mas hoje é necessidade. Há um bocadinho nós falamos da proteção costeira fora da cidade e nós sabemos que de Pantufo, pelo menos, até eu dizia para Milão, até o aeroporto, nós temos as consequências disso. Repara, qual foi a primeira obra que nós tivemos que pegar e fazer assim que entramos para o governo? Foi a proteção na Gastidla. Se calhar hoje nós chegaríamos ao aeroporto. Está a ver? Sim. Está a ver? O mar começou a engolir toda esta marginal. Portanto, isso está a dizer que nós estamos dizendo a nossa marginal, aquela que nós chamamos de secador, sobretudo a Praça da Independência, ou digamos até a Lima e Gama. Está toda ela a cair, toda ela desfeita. Temos que olhar para aquilo. Vai exigir muito mais meios. Vai exigir meios técnicos qualificados. Não estou a pôr em causa ninguém, nem quem quer que seja, mas não vai ser um projeto de brincar, vai ser um projeto tecnicamente feito com cabeça, tronco e membros, e vai ser um projeto também que financeiramente vai ter que ter consistência e temos que ter certeza de como poder fazer. Olha, o mercado de coco é algo... Sim, é delicado, mas é algo que já está, não digo que está resolvido, mas está decidido. Agora é uma questão... reabilitação ou construção de Uma reabilitação, uma grande reabilitação. Vai haver intervenção inclusivamente na parte dos fardos, a parte do último andar, porque tem que se encontrar a solução para alojar as pessoas que estão no andar superior, que foi uma coisa que se criou, se calhar não estava prevista, mas o grande problema é o espaço para deslocalizar as pessoas, as feirantes, porque está feito o concurso, está feita a adjudicação da obra,
está, portanto, mais do que meio caminho andado, agora é uma questão de acerto. Eu próprio já tenho uma reunião agendada com o Sr. Presidente da Câmara de Água Grande, se não será hoje, será amanhã, para nós analisarmos ainda um bocadinho melhor essa questão e podermos avançar rapidamente com essa questão. As obras de contenção da estrada que conduz à cidade de Neves, qual é o estado destas obras? Elas já estão concluídas e faz parte do pacote a reabilitação também do asfalto ou é apenas a barreira, a contenção, digamos assim, da estrada? Oficialmente essas obras estão concluídas, elas terminaram. Tem um prazo, sabe, nós temos um parceiro que financiou as obras, que é a União Europeia, e elas chegaram ao seu término agora em dezembro, porque são programas e esse programa terminou agora. Mas demos conta, portanto, nós, o Estado santomense e o próprio parceiro, de que há condições de se melhorar um ou outro aspecto na própria obra. Portanto, havia casos omissos, quer dizer que nós tivemos ou encontramos locais que não estavam previstos onde se vai ter que intervir. Um deles, se calhar, será aquele curso de água de Ribeira Funda, aquela ponte, onde vamos ter que intervir porque, de facto, nota-se que precisa. Haverá outros pontos e esse estudo já está feito. A delegação da União Europeia estará aqui ainda este mês e nós pensamos com ela acertar esses pormenores e fazer esta fase ainda na proteção costeira. Quanto à questão do piso, não está previsto. O que estava previsto era apenas a proteção costeira, mas não se podia pensar no piso sem pensar na proteção costeira. Hoje nós todos vemos a amplitude da obra que está aí. A fase a que nós nos referimos e que podemos aproveitar para ver agora é, de facto, completar a proteção, porque temos as barreiras, mas ainda há um grande risco no piso. Exatamente. Então, essa fase poderá ser contemplada agora. E também já temos quase que garantir as condições de fazer o estudo do piso, porque sem um estudo do piso não se pode levar a concurso para então aí sim encontrarmos o piso. Mas temos que encontrar financiamento para a reabilitação do piso. É algo que não vai ser feito em 2015. Já que estamos a falar do piso, já sabe que em muitas zonas, isto é gritante, os troços são extremamente complicados, o acesso. Há em carteira projeto para a reabilitação de alguns troços, estradas que muitas vezes perto da cidade capital, não falemos de outros pontos, mas outros pontos são um tanto quanto mais gritantes, mesmo da cidade capital, as estradas começam a reclamar. Sim, e só se nos referirmos às obras em curso ou que já estão adjudicadas, não são poucas. Há uma série de fatores que levaram que as coisas estivessem bloqueadas. Eu tenho pena, mas eu posso desde já dizer, ao referir-me à N3, por exemplo, que já tem uma duração superior a 2 anos. A N3 é a Estrada de Made Deus? A Estrada de Made Deus. Essa estrada, portanto, este ano, eu acho que ainda neste semestre serão retomadas as atividades para a sua recuperação e conclusão. Qual foi o motivo que ela ainda... Pagamentos, financiamento, pagamento. E então o empreiteiro não teve outra solução, não teve como. Já nos encontramos com o empreiteiro, já conversamos, porque nessas coisas também é preciso entender e ouvir quais são as razões das pessoas, até porque nós precisamos dinamizar um bocado o funcionamento das empresas, porque a própria economia precisa. Resolveremos esse pedaço do problema da conduta d'água e então resolveremos também o problema do piso da M3. Pois. Na cidade capital temos uns problemas com o estado das vias dentro da própria cidade, a degradação, mas os GIMES, que daqui a um bocado se calhar falaremos melhor, seriam a alternativa, porque não só pela qualidade com que fazem, mas pelo preço que fazem de nos fazer esse trabalho. Sabe que não há, eles não estão em atividade, há um outro problema, e também há dificuldades em obter material adequado para fazer esse trabalho e que se adequa com eles. Mas estamos a encontrar uma alternativa, já está em estudo, através do Instituto Nacional de Estradas, para que possamos brevemente intervir nos troços principais, nomeadamente na marginal até o aeroporto, a ver se a gente resolve. Esta é uma das obras que começou, que não termina, não é? É uma das, a de Madre Deus. A de Madre Deus, sim. Depois temos também, acho que uma de Folha Verde até São Vinícius começou. Essa, deixa-me dizer que é uma obra enguiçada. Eu digo porque há sempre qualquer coisa que faz com que ela não avance. É verdade
que nós... Folha Verde São Vinícius. Exatamente. Demos um grande impulso àquela obra na altura, porque ela conhecia outros problemas de bloqueio que não eram só um problema de financiamento, porque é uma obra, repara, vocês estarão a lembrar-se do INDES, o Instituto de Desenvolvimento, então, foi nesta altura. Portanto, é uma obra de há muito tempo. Desbloqueamos aqueles problemas, mas prevaleceram os problemas de pagamento e tal, ela não avançou. Mas há toda uma necessidade de retomar, uma obra que está adjudicada, tem um empreiteiro que vai fazer, às vezes, mais do que o próprio pagamento, é como conversar e lidar com o próprio empreiteiro, e isso vamos fazer, a ver se nós, sim, pegamos nela e acabamos com esse enguiço. Mas há mais. Nós temos obras que foram feitas por lote, que é o caso de Oco da Rei, Boa Morte, que inclui a Rua Doida de Bombom. A Rua Doida é aquela rua que sai do posto sanitário em direção à igreja. Sim, então a bomba de combustível. Exatamente. Incluiu-se num lote esta obra. Depois há um segundo lote que tem os arruamentos de Cruz Mami, São Marçal, Palha, Margarida Manuel, tem São Gabriel, a Vila Maria. Esse lote, chamado lote 2, cerca de 7 km, acho eu, à volta de 7 km. Conheceram um outro problema, que é um outro dado com que temos que lidar e que se calhar vocês também mais tarde falarão deste assunto, porque sei que vocês saberão as questões em que tocar, foram embargadas por outros concorrentes que não ganharam e que acham-se no direito de ganhar. Bom, esse impasse andou, nós tivemos que decidir, a decisão que tomamos é de proceder à reavaliação das obras. Nós vamos reavaliar os 2 lotes como foram embargados e depois da reavaliação, então, vamos ver com que dinâmica podemos imprimir, se mantemos a mesma filosofia dos lotes como estão ou se as separamos. Bom, esse é o caso do embargo. Mas temos mais. Temos o aeroporto Praia Gamboa. Sim. Temos Água Crioula Batipá. E essas 2 obras têm o mesmo construtor. E o mesmo construtor ainda tem Pantufo a São Marçal. E aí é o Estado que tem razão. Nós estamos a falar de um construtor que não está a cumprir. Portanto, está a ver aí, há um fenómeno inverso, que também é preciso saber lidar para que essas obras se façam. Não é um problema de pagamento, porque há pagamentos e o andamento das obras não corresponde aos pagamentos. Nestes casos tem havido responsabilização? Exatamente. E é o que nós estamos a fazer e já estamos preparados, assim, para proceder a essas responsabilizações. A lei não ajuda muito, porque as penalidades são quase que irrisórias. E é por isso que, se calhar, nós temos uma necessidade imperiosa de reatualizar algumas leis neste país que mexem muito com o próprio funcionamento do sistema e, sobretudo, das obras. Temos que ver para melhorar e criar situações menos duvidosas e para que haja responsabilização também. Já que estamos a falar de estrada, Sr. Ministro, qual será a solução para garantir a sustentabilidade do GIME, já que agora cessou o financiamento do projeto? Pois, o GIME é um grande projeto por várias razões. Socialmente, porque é talvez das empresas, não é uma empresa, mas eu, entre aspas, chamo empresa porque emprega pessoas. São cerca de 1.600 pessoas. E depois, imagine quantas famílias. Isso é o aspecto social. O aspecto técnico é um projeto que deu provas. O GIME é um projeto que deu provas nesse país e que faz falta. A intervenção dos GIMEs é quase transversal. Não é só na tapagem dos buracos, eles fazem calçadas, eles mantêm a limpeza, a manutenção, intervêm em algumas pontes e depois há um trabalho de informação que chegava ao Instituto através dos GIMEs, onde há uma derrocada, onde há uma ponte que tem problema, onde há e hoje não estão a chegar. Portanto, por tudo isso, nós, o Governo e todos os outros governos sabiam que o GIME chegaria ao fim. Ou, digamos, o apoio financeiro do parceiro chegaria ao fim, era previsto. O Governo sempre teve alguma dificuldade em lidar com a sua componente financeira neste projeto. Eu digo isto, os outros todos, mas a atenção aos GIMEs nem sempre foi da mesma maneira por parte de todos os governos. Eu recordo-me que, por aquilo que eu pude ter acesso e às estatísticas, o 14º governo foi o que mais contribuiu, não resolveu tudo, mas foi o que mais contribuiu, portanto, daí a importância que nós próprios já atribuíamos aos GIMEs. Bom, hoje acabou, é preciso encontrar soluções. Já trabalhamos bastante neste dossiê
ainda não temos o problema resolvido, mas está em vias de solução. Temos uma solução a muito breve trecho para os GIMES, porque há toda uma necessidade de os reativar e porque também nós temos, ao longo deste mês, encontros com 2 parceiros que são primordiais, são preponderantes para esta decisão, para vermos em que componentes eles poderão intervir e saber depois que componente que restará ao Estado intervir e então pormos o GIM em funcionamento. Portanto, o GIM é algo que merecem a nossa atenção, estão a merecer um tratamento adequado e brevemente estará em funcionamento. Sim. Senhor Ministro, a adjudicação de obras do Estado tem obedecido aos critérios rigorosos? Quais são ou existem situações de irregularidades que encontrou quando a sua chegada ao Ministério agora, na tomada de posse deste 16º governo? Eu não poria o problema assim, porque, sabe, tivemos o caso do centro comercial, se calhar haverá outros por aí, se calhar também no passado existiu, mas há uma necessidade. Temos que atualizar e rever a lei de licitação pública, que é a lei que gera os mecanismos dos concursos públicos. Porquê? Porque repara uma coisa, muitas vezes nós reclamamos que a fiscalização não está conforme porque as obras não têm qualidade. Com razão. Reclamamos às vezes como empresas porque não ganhamos a obra e achamos que o outro fraudulentamente as ganhou e não merecia. Porque nós temos nesse país empresas concorrem, não ganham as obras, portanto, outro ganha as obras e as que não ganham é que fazem as obras. Mas como é que isso é possível? Pois é, infelizmente, e não é só possível no sistema de licitação da lei santamense, mesmo quando há financiamentos estrangeiros. Portanto, é uma coisa que... E então, a solução, do nosso ponto de vista, é encontrar mecanismos que adaptem a lei de licitação a situações mais reais, menos duvidosas, que possam responsabilizar. Exemplo. Nós temos obras embargadas a que eu me referi há um bocado. Vamos admitir que depois da reavaliação dessas obras, quem tinha ganho, volta a ganhar. O que é que vamos fazer a quem embargou? O tempo que nós perdemos com a obra parada, ele tem que ser responsabilizado. Hoje não há mecanismos para isso, mas vamos pôr. Mas vamos admitir que quem reclamou, ganhou. Tem razão. Quem avaliou, o que é que lhe acontece? Temos que os responsabilizar. Então, estes são mecanismos que temos que ver. E outros pequenos pormenores que tornam a coisa muito menos duvidosa e mais clara, vai-se ter que fazer. Sob pena, nós não sairmos disso. Nós não sairmos de obras onde a fiscalização, porque mesmo dentro do sistema de fiscalização, eu lembro-me bem que já no outro governo nós tínhamos dado muita atenção à terceirização da fiscalização, quer dizer, evitar que as instituições do Estado fiscalizassem. Elas fazem o papel de reguladores, podem fazer o papel de inspeção, mas não de fiscalização. Mas também o resultado não foi muito melhor com a terceirização das fiscalizações, porque eu acho que há também aí coisas a rever. E como isto faz parte da mesma lei, também vamos rever. Funcionários, altos funcionários do Estado, a desempenhar funções no Estado e a serem parte de empresas de fiscalização. Pode ser, não se pode ser réu e juiz ao mesmo tempo. Portanto, temos e a própria lei também permite isto? Quer dizer, é duvidosa, levanta dúvidas. Quer dizer, e depois a interpretação delas vamos arrastar por aqui e não se resolve nada. Consequência, prejuízo do Estado, o cidadão, os contribuintes. Sempre os mesmos. E no caso de empresas que reclamam que já teriam terminado a obra, mas que o Estado também não paga, isto implica dizer que elas não conseguem movimentar-se tanto no mercado? A N3 é um caso disso. A empresa está parada porque ela encontra-se numa situação que não tem condições de avançar. Eu tomei o caso da N3, como há outros casos. O próprio projeto do Rio Douro estava assim, de abastecimento de água, estava parado por falta de pagamento. Portanto, o Estado também incorre em erro. Mas, se calhar, com algo que nos responsabilize um bocado mais, porque no fundo o Estado é que o Estado não é o prestador, mas o Estado é quem recebe os serviços. Está a pagar por um serviço e tem que ter os serviços, mas eu para ter os serviços tenho que pagar os meus serviços. Portanto, aí temos que encontrar algo que faça funcionar melhor essa relação. Voltando ainda à questão da licitação, há casos em que as obras são adjudicadas sem respeitar esta lei de licitação? Lamentavelmente há. E
Não saberei dizer, não posso, não poderia dizer exatamente, porque não estamos a citar nomes de empresas, mas há casos em que as obras são entregues, adjudicação direta, ou por orientação política, ou por orientação superior. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Não é possível, porque o dinheiro é nosso. Quais são os prejuízos disto para o Estado? O prejuízo é para o Estado. Ficamos com, se calhar, uma má qualidade de obra, uma obra que não avança, porque neste momento até sei de obras que já foram pagas uma parte e que nem começaram. Que vamos ter que pegar nelas e responsabilizar. Há casos em que se fala também de, e talvez, gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse se talvez seja este o problema, de obras que custam, digamos, mais do que deveriam custar e cuja a qualidade deixa a desejar. Isto também estaria associado a isto, a esta falta digamos, de compromisso, né? Isto é outra das questões... de respeito, digamos, à lei. Exatamente. Isto é outra das questões que vai ter que ser revista no quadro da revisão desta lei. Quando se leva a concurso um termo de referência de uma determinada obra, é porque é naquelas condições que ela vai. Quem ganha, ganha naquelas condições. Não é ganhar e a primeira ação que a empresa faz é trazer uma adenda. Portanto, há todo um conjunto de situações que importa, não é combater, acabar. E nós vamos ter que trabalhar para acabar e melhorar todo esse sistema para o bem de todos. Como é que o 16º Governo pretende acabar com isso? Atualizando e adaptando a lei de licitação para que ela funcione com mais regularidade e menos duvidosa. Sr. Ministro, quando chove, a cidade fica completamente alagada. Já pensou numa solução para tal? Nós temos uma cidade com vias e sistema de esgoto muito antiga. São coisas que datam dos anos 60. Mas, por incrível que pareça, naquela altura fazia essas coisas bem feitas, a pensar no futuro. Porque senão nós não estaríamos aqui a usar das infraestruturas daquela época. Você já reparou na largura da avenida que sai a obra do centro comercial, como quem vem e faz a frente da Igreja Conceição até a Praça de Táxi? Já viu a largura desta avenida? Já viu quando é que ela foi feita? Já foi pensando no futuro que esta parte seria uma parte, de facto, de explosão ou de desenvolvimento econômico. E tem a praça de táxis, temos os dois mercados que desembocam, temos uma igreja que está aí, teremos, olha, onde está o gabinete do primeiro-ministro, onde está a primatura, era a antiga Câmara Municipal, na época colonial. Está a ver? Portanto, já previam, já sabiam. A própria marginal permite circular com fluidez. Se não for um problema da própria educação nossa, a marginal nunca teria problemas. Mas nós todos sabemos que, por vezes, há momentos de autocongestionamento por uma questão de educação e por uma questão de falta estou à procura da expressão, dizer força, não é força, mas falta da própria atuação firme das autoridades. Há momentos que não se circula perto do Bícepa. Nós todos sabemos, há momentos que eu saio do gabinete do primeiro-ministro em trabalho e para apanhar a marginal, eu quase que passo o dia aqui. Sim, está a perceber? Está a ver. Mas porquê? Porque uma ou outra pessoa bloqueia a via. E há sinais, há tudo, há condições para que ela não fique bloqueada. Portanto, são pequenas coisas que têm a ver com as pessoas. E a mesma coisa também tem a ver com, como falou, a cidade fica cheia. Nas sarjetas, pedras, garrafas, as pessoas, animais mortos, tira-se. Nenhum país aguenta intervenções de frequência curta ou curtíssima nos seus sistemas de esgotos. Ninguém aguenta. Depois, a vandalização. Portanto, eu estou, se calhar, a dizer coisas que amanhã dizem, mas ele é ministro, ele se calhar tem que tomar. Está certo. Nós todos temos que olhar para aquilo. Porque senão, ninguém trabalha, ninguém faz o seu papel. Repara que muitas vezes as tampas dos sistemas de escoamento de águas pluviais são arrancadas e postas de lado. E muitas vezes não dá para entender. Não se vê uma razão, porque se houver um entupimento ou algo que leva a isso, não, a gente vê e tal. Se não houver intervenção imediata, essas mesmas tampas desaparecem. Sinais de trânsito arrancados, desaparecem. A gente vê os postos de pé, mas não vê os sinais. Vandalismo. Portanto, é uma questão também de civismo. É uma questão do contributo que cada um pode dar ou deve dar também para melhorar as nossas condições sociais de vida, porque é muito importante. Muito importante. Falando basicamente agora sobre o capítulo ambiental, Sr. Ministro, embora
a direção das florestas esteja tutelada no Ministério da Agricultura, salvo engano, certo? Ministério da Agricultura. Sim. Mas, já que o seu ministério também tutela a questão do meio ambiente, a nossa floresta está a desaparecer. O que fazer? Quais são as consequências e qual é a solução? Aliás, as consequências já estão à vista, não é? A solução. Sim, não, há consequências. O desaparecimento é controlável. Mas, de facto, há consequências muito desagradáveis, há atitudes muito irresponsáveis. Apesar de todas as estruturas criadas e que estão em funcionamento, mas não conseguem dar resposta. Eu sei que ao nível da direção de florestas há inspetores que são veiculados e têm condições. Mas, se calhar, devemos fazer algo mais. Algo mais e que seja um bocado, que tenha mais impacto em termos de ação de alguma atividade econômica informal neste país. E, sobretudo, encontrar mecanismos de desfazer compromissos que muitas vezes complicam as coisas. Eu estou-me a referir à relação quem deve controlar o infrator. E essa relação não está a funcionar como deve ser. Então temos que encontrar mecanismos que façam controlar. Portanto, se eu controlo, então eu tenho que controlar. Agora, se eu controlo, eu não tenho que me associar ao infrator e depois as consequências são para todos nós. E isso tem trazido grandes problemas, sobretudo aluimento de terras derrocadas, e nós é que estamos a pagar as faturas disso. Temos que evitar. Aí vai haver, da parte do governo, toda a necessidade de refletir melhor e agir melhor sobre essa situação. A questão da direção dos transportes terrestres está definitivamente resolvida, Sr. Ministro? Não, não está. Não está definitivamente resolvida porque nós temos, às vezes, o condão neste país de complicar coisas simples. Coisas simples. Complicou-se uma coisa que era simples e agora vai-se ter que desembrulhar. Qual é a situação atual agora? Bom, a situação atual, nós não podíamos estar bloqueados. Há uma situação que chegou a um ponto de bloqueio total, porque em termos judiciais nós conhecemos como é que as autoridades se pronunciaram, é de respeitar, está nulo, mas há uma necessidade, nós temos que evoluir, coisas que temos que combater, quer dizer, nós não vamos continuar a prestar um serviço mau, a regredir aos nossos utentes, até porque nós também temos que nos situar relativamente aos parceiros, aos outros países. E a forma como lidávamos com a questão da emissão de cartas, o processamento mesmo dos exames para obter as cartas, inspeção dos veículos, emissão de livretes e toda a outra documentação ligada ao registro de viaturas, não era mais adequada. Daí a necessidade de ter-se pensado numa parceria, é uma espécie de parceria público-privada, mas que ganhou outros contornos. Agora, está no ponto em que está, nós vamos ter que retomar a situação. É um dos assuntos agendados, portanto não é a prioridade das prioridades, porque há outras que são mais interessantes, mas é algo que ainda no decorrer desse primeiro semestre nós vamos ter que resolver. A concessionária vai continuar? Se ela estiver em condições e de acordo com o que serão, se calhar, os novos termos nossos, porque o Estado é que tem a política dos transportes no país, sim, ela poderá continuar. Nós não estamos a pôr a concessionária de lado. Admitimos a hipótese de continuar com ela, mas há que haver novos termos de referência, novos dados para se sentar e discutir o assunto. Nos petróleos, acho que é uma área ainda que está na jurisdição do Sr. Ministro. Ventilava-se que ao longo deste ano, na nossa zona económica, zona conjunta, né, com a Nigéria, entrasse já na fase de produção este ano. Ainda está isto em carteira? Está ainda na perspectiva? Bom, para ser sincero, não tenho a informação de que este ano, quer dizer, não tenho informação atualizada e compreenderá. Sobretudo que a zona de exploração conjunta, a GDA, merece um outro tratamento que não é propriamente algo que está sob tutela direta do Ministério. Portanto, está sob tutela de um Conselho de Ministros conjunto e ainda não aconteceu. Isso para dizer que há elementos a que nos podemos referir para ter informação relativamente ao dossiê, mas o melhor será, neste quadro da reunião conjunta dos ministros do petróleo, e então, relativamente à zona, termos a informação atualizada sobre o dossiê na zona de exploração conjunta. E quanto à zona... estudos sísmicos, como é que está isto? De onde? Eu sei que no bloco, né, havia um estudo sísmico. Para quando a conclusão destes estudos
sobretudo, destes blocos foram adjudicados? É a situação idêntica que eu respondi. Faz parte de todo o dossiê, exatamente. Todo Tudo o que diz respeito à GDA, portanto, a Zona de Exploração Conjunta, faz parte, portanto, é algo que neste quadro da JMC nós temos que ver. E quanto à zona de exploração exclusiva? Zona de exploração exclusiva, sim. A ZE está numa outra fase, uma fase menos adiantada do que a GDA, e nessa fase, sim, temos as informações, e a fase em que ela se encontra está longe de ser uma fase de exploração. Está a seguir bem os seus termos, porque sabe que é assim, rapidamente, posso dizer que nos primeiros 10 anos de um acordo com uma empresa petrolífera, são anos de processamento, de estudos sísmicos, como disse, de fazer os tais projetos, fazer pesquisas para tipo testes, e só depois, então, ao fim deste período é que se passa, então, a outra fase, que é a fase eventual de exploração, conforme os dados todos que se têm. Portanto, conforme períodos estabelecidos ou pré-combinados, pode ser os primeiros 4 anos são para tais, os 2 anos seguintes faço outra coisa e os 4 anos seguintes é outra coisa. Todas essas empresas têm períodos definidos em 3 partes, pode ser 4, se calhar pode-se acordar 3, 3, 4, agora eu estou a dizer 4, 2, 4, porque é o mais comum, mas estamos nessa fase, com a zona económica exclusiva. Timor-Leste tem sido o país que tem estado a apoiar São Tomé e Príncipe nesta matéria dos petróleos. Pretende reforçar esta cooperação? Há um memorando que já vem de algum tempo, o Estado tem reagido em consequência em função deste memorando, sobretudo em matéria de formação de quadros, e eu espero que sim, que se não só a gente reforce, ainda possamos reforçar, melhorando mais ainda essa relação com Timor-Leste, porque Timor-Leste encontra-se numa fase em que nós não estamos e pode, de facto, ajudar-nos na fase em que nos encontramos. Sr. Ministro, já estamos a chegar à reta final da nossa conversa. Para concluir mesmo, diga-nos quais são os principais desafios que o Governo vai enfrentar no que diz respeito também às obras públicas, agora na região autónoma do Príncipe. Bom, na região autónoma do Príncipe, nós temos um governo regional, com o qual nós temos que conversar, sabe, porque o governo regional tem atribuições muito próprias no distrito, mas há ações que estão em curso também na região. A estrada, por exemplo, do aeroporto a Santo Antônio foi concluída, infelizmente ainda há uns problemas com a empresa de pagamento e, como vê, portanto, os problemas são imensos, os recursos financeiros nem sempre estão disponíveis, mesmo quando a coisa é feita com parceiros, mas há sempre a componente Estado que tem que entrar. Nós temos, se não me falha a memória, o troço para Porto Real, que por várias vezes já se tentou, mas eu acho que desta vez já está também em vias de ser executado. Portanto, nós vamos ver quais são os eventuais estrangulamentos ou problemas que existem, que é para facilitar, porque estava numa situação muito difícil da última vez que eu tive acesso, portanto, visual no local, estive na região. Há problemas também de abastecimento de água que nós queremos nos preocupar seriamente e resolver, sobretudo na cidade de Santo Antônio, que é um problema muito particular. Sabe que eles têm também um sistema bom de abastecimento de água, com estação de tratamento, só que durante o dia assevera-se pequeno para as necessidades da população. Durante a noite transborda. Quer dizer que não é um problema da falta de água na captação, é um problema da falta de água armazenada. E se calhar nesta primeira fase avançarmos para melhorar o sistema de armazenagem, porque a captação é boa, e assim fazer um abastecimento regular. E depois na zona norte da ilha também já está com um problema que se arrasta há algum tempo de abastecimento de água, portanto vamos olhar para esses e depois, em concertação com o Governo Regional, se calhar brevemente, no quadro do Orçamento de Cidadão, conhecer melhor quais são as prioridades e então definirmos como agir perante a situação. O problema energético na região autónoma do Príncipe tem sido, digamos, crônico. Também acredita que a adoção de energias renováveis para a região autónoma, tendo em conta a dupla insularidade, seria a solução? Sim, também. Da mesma forma como falei de São Tomé, para o Príncipe sim, sobretudo nas hídricas, né? Porque em termos de insularidade, em termos de insolação, o Príncipe ainda tem menos condições durante o ano do que nós, mas é uma questão de estudo, de vermos. Mas as últimas informações que eu tenho, a situação não está tão má assim na região autónoma, pelo menos em capacidade de produção. A produção não está má, o que tem o Príncipe é o que nós temos
na ilha de São Tomé, nas comunidades mais dispersas, que é a energia é muito cara. A produção é a gasóleo. E Príncipe tem outro problema, que é como levar combustível suficiente até a ilha, em quantidade suficiente para ter uma produção normal e regular. Portanto, como vê, o país é o mesmo, as questões são específicas, mesmo dentro de cada ilha, e é preciso termos em conta essas especificidades e ir resolvendo na medida possível. Quando temos o assunto em mãos, é para resolver, procurando uma solução definitiva. Porque isto de estarmos a remediar hoje, a remediar amanhã e depois também não nos resolve o problema. Repara, eu insisti e tenho tentado explicar agora no quadro do Orçamento de Cidadão que a solução de pôr energia nas comunidades que não têm é uma solução paliativa. Não quero usar o termo provisório. Porquê? Repara, nós colocamos lá um gerador. Faça a instalação. A maior parte das pessoas naquelas comunidades não vão poder pagar energia. Vamos tentar que elas paguem para que também se minimize o custo. Quer dizer que estamos a alargar o fosso do déficit financeiro na EMAI, mas levando socialmente a energia, é verdade. Quanto tempo se pode dar? Tem que se criar condições de transporte de combustível. Manutenção. Algumas dessas comunidades, quando tiverem o primeiro problema de manutenção no gerador, por falta de uma peça ou uma avaria, já viu, habituados a ter energia, vão ficar, se calhar, um longo período sem energia. Portanto, é assim. Nós temos é que encontrar uma maneira de, na produção central, eu acho que há produções suficientes no país, é preciso, se calhar, melhorarmos a capacidade de produção e de transporte de energia. E pode custar, a partida, mais dinheiro, mas o resultado é melhor. O resultado é melhor, as garantias são melhores, e eu penso que é por aí que temos que ir. Mas paliativamente ir resolvendo os problemas das pessoas, porque também criar polos de desenvolvimento fora, junto dessas comunidades, e dar conforto também às pessoas. Senhor Ministro, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter nos ajudado a conhecer um pouco mais este lado, né, das infraestruturas, recursos naturais e questões ligadas ao meio ambiente. E desejamos-lhe um bom mandato, né, já que o governo acaba de ser empossado. Muito obrigado, e dizer que nós estaremos a dispor, não é para governar na comunicação social, mas com a comunicação social, porque é importante. Vocês são um veículo próprio para que essas informações cheguem, e eu tenho a certeza que vocês próprios não me vão deixar de tempos em tempos. Portanto, estou à disposição, e agradeço também pelo facto de termos feito juntos esse programa. Muito obrigado. Muito obrigada. Quanto a nós, chegamos ao fim de mais uma edição do STP Real. Estaremos de volta daqui a uma semana com mais assuntos ligados à realidade dos santomenses. Até lá, fique bem.